Povo, eu sou Paulo Merlino e eu estou fazendo esse vídeo para explicar os mitos do voto nulo. Quero pedir desculpas também pela forma do que o vídeo foi gravado, de forma simplória, o áudio talvez não esteja na melhor qualidade, mas eu não tenho estúdio, pelo menos um local adequado para gravar, e eu tentei fazer de uma forma mais didática possível. Então, por que o voto nulo não altera o resultado da eleição? O voto nulo, ele tem alguns mitos. Tem ajudar o candidato que é mais votado a vencer, a falta de posicionamento político ou não contribui para a democracia. Vamos abordar nesse vídeo apenas o mito que o voto nulo ajuda o candidato mais votado a vencer. Primeiro vamos abordar alguns conceitos para deixar claro do que estamos falando nesse vídeo. O primeiro ponto é que estamos falando de eleições do Poder Executivo, porque o Poder Legislativo ele tem umas características que fica mais difícil de você abordar a questão do voto nulo. O voto de legenda, o voto proporcional, ele mistura poucas coisas da estatística. Então estamos falando só das eleições do Poder Executivo. Além disso, o voto nulo que estamos falando nesse vídeo, ele aborda os votos brancos, que são aqueles votos que na nossa urna tem um botãozinho branco. O voto nulo, propriamente dito, que é votar em algum número de candidato cadastrado. E as ausências. E tem a ausência justificada e tem a ausência não justificada. Além disso, é bom deixar importante que voto nulo não anula a eleição. Tem um artigo eleitoral 224, se eu não me engano, que criou uma dubiedade, mas na verdade, com a justiça eleitoral, ele não anula a eleição, infelizmente. Bom, na eleição do executivo, temos presidente e vice-presidente, governador, vice-governador e prefeito e vice-prefeito. Tudo que vamos falar aqui tem a ver com a eleição nesses três níveis. Vamos começar assim. Os 1000 eleitores, certo? 1000 pessoas que estão votando. Tem o candidato A, o candidato B e o candidato C. Para vencer no primeiro turno, precisa-se de 50% mais um, metade dos votos mais um voto. Nesse caso, 501 votos. Se um candidato no primeiro turno já tiver 501 votos, ele já vence. No caso, o que é o segundo turno? É quando nenhum deles atinge mais da metade dos votos, mais um. E aí gera o segundo turno, onde se apenas tem dois candidatos A e B. E isso força que algum deles vai ter 50% mais um, pelo menos. Aí só cria essa situação. Então vamos falar meramente dessa situação do 50% mais um. O candidato A receber 501 votos, não importa quantos votos tem o candidato B e o candidato C, que ele vai ser eleito no primeiro turno. Novamente, se for segundo turno, é questão de ter dois candidatos, qualquer um deles vai receber 50% mais um, no mínimo. Agora vamos inserir a figura do voto nulo. Temos aqui, por exemplo, 300 votos nulos. 300 pessoas dessas 1000 decidiram fazer os votos nulos, que aí é o branco, nulo e abstenções justificadas ou não. Isto quer dizer, no nosso sistema, que serão contabilizados apenas 700 votos, os chamados votos válidos. É simplesmente, em vez de 1000, foram 700. Então, para ganhar 50% mais um, qualquer um dos candidatos, basta ter 351 votos, que vai ser eleito no primeiro turno. Aí no caso, o candidato A com 351 votos ganha, de qualquer, não importa quantos votos o candidato B e o candidato C. Aí quando a gente compara, poxa, ele precisava de 501 para poder se eleger, aí por causa do pessoal que vota nulo, ele só precisou de 351. Só que essa leitura está errada, muito errada, e eu vou mostrar o porquê. Esse erro, ele vem de um viés cognitivo chamado aversão à perda.
é um viés cognitivo bem conhecido, pois ele é um fato da nossa cognição, onde evidencia que temos mais medo de perder que satisfação de ganhar. Vamos dar um exemplo bem conhecido de que prova essa aversão à perda. Vamos fazer um jogo. Se eu vou jogar uma moeda, se você ganhar, né, você escolher cara e der cara, você ganha R$100. Mas se der coroa, você me paga R$100. Você jogaria? Mesmo quando a gente aumenta esse valor, se você ganhar 110 e se você perder me paga 100, a maioria, geralmente esses ensaios, essas pesquisas dão mais de 80% das pessoas não jogariam. E que começa a não fazer sentido, porque se 50% de chance de ganhar e perder, por que mesmo a chance de ganhar mais, as pessoas têm medo de perder? Para começar as pessoas a aceitarem a fazer esse tipo de jogada, você tem que botar pelo menos o dobro da quantia que você ganharia caso desse o resultado que você escolheu. No mundo da eleição, a aversão à perda está ligada ao fato de que as pessoas que são favoráveis a algum dos candidatos acreditam que aqueles votos, se fossem pool de votos, eles iriam na maior parte ou totalidade para aquele candidato que ele acredita. Claro, se ele está votando naquela pessoa que ele acredita que aquela pessoa melhor representa. Então, ele transporta essa mentalidade para aquelas pessoas que ele não conhece. Então, se seu candidato é o candidato B e tem 200 votos e o candidato A está ganhando com 300, ele acredita que aqueles votos nulos, que se fossem para votar, eles votariam todos no B, no candidato dele, e assim ele ganharia, com 500 votos contra 300 do A. Mas essa ideia de que esses 300 são do seu é um erro. Na verdade, esses 300 votos que vão vir, eles têm uma aparência muito mais próxima daquela proporção que já existe da eleição. Na estatística, temos a figura da amostra e da população. A população são todas as pessoas que vão fazer algum tipo de ação. A amostra é uma parte dessa população toda que representa as intenções para essas ações. Você pode pegar um pedaço dela, pesquisar e através disso inferir o que toda a população vai fazer. É assim que se faz as pesquisas de campanha. Então, se desses 1000 eleitores, 700 estão com algum tipo de proporção preferindo esse ou aquele, é muito mais provável que esses 300 sigam essa proporção caso fossem votar, do que esses 300 votem naquele, de repente vote um ou vote totalmente diferente desses 700. Isso é muito importante ter em mente. As populações, aí é que estamos falando de 1000. Quando a gente está falando a nível Brasil, a gente está falando de milhões de eleitores. Milhões. É um número extremamente grande. Então, quando tem votos nulos, né, que aí somam todos os outros brancos e abstenções, a gente está falando de milhões de pessoas que provavelmente não pensam como você, e sim, muito mais provavelmente vão estar com os pensamentos semelhantes a todas as outras pessoas, a maior parte dessa população. Então, o correto para entender esse processo sem cair no viés é a forma como ele é apresentado. Ele é apresentado no cenário ideal e depois se coloca os votos nulos, como se estivesse perdendo eles. O correto é apresentar como é geralmente nas eleições. Você tem 1000 eleitores e já tem que considerar que existem pessoas que não vão querer aqueles candidatos, seja porque não concorda com eles, porque não representa, porque não pôde ir no dia, passou mal, ficou com dor de barriga, não pôde votar, ou porque realmente não estudou nada, ou simplesmente não estava afim de votar e preferiu pagar a multa do que votar. A gente primeiro considera, né,
Temos ali os 700 e essas vai ter mais 300 que vão votar. Se temos aqui o candidato A com 400 votos, então ele já tem uns 57,1%. E aí o candidato B tem 200 e o candidato C tem 100, na proporção de 28% e 14% mais ou menos. A tendência desses 300 votos é seguir essa proporção, porque eles são uma amostra da população. Então, para poder, vamos dizer que desses 300 eles decidiram votar e vão votar naqueles que são mais fracos. Então, em vez de 14%, o C vai ganhar 20% dessas pessoas, o B vai ganhar 30% e o A vai cair para 50% dessas 300. Então, o A vai ganhar 150 votos, o B vai ganhar seus 90 votos e o C vai ganhar 60 votos, que somando, no final, o A ainda ganha, porque é assim que funciona o mundo da estatística. A tendência é sempre seguir a proporção. Pode acontecer uma reviravolta? Pode, mas isso acontece geralmente com números menores, não com milhões de votos. Temos como conclusão bem clara que voto nulo tende a não alterar o resultado da eleição direta por maioria, porque as pessoas que anularam o voto, se quisessem votar, tenderiam a seguir o padrão da população, não o seu padrão. Espero que tenham gostado da forma que foi explicado, que espero que também que tenha incrementado alguma coisa com vocês. Se tiver alguma crítica é só comentar aí e lá pra frente eu vou ver se eu consigo dizer os outros mitos, que o voto nulo é por falta de posicionamento político, que na verdade seria mais uma falácia, e o voto nulo não contribui para a democracia, o que seria também uma questão de ver as coisas de um ângulo errado. Obrigado, até mais.